Agora a gente vai falar de fotografia de splash, que é uma fotografia também bem interessante. Primeiro vamos entender o que é o tal do splash, né? O splash é esse movimento que um líquido faz quando ele atinge outro líquido ou quando ele é atingido por algo sólido. Então, se a gente procurar no dicionário o que é splash, vai ter vários significados, é uma palavra que vem do inglês, que está relacionada a respingo, salpicar, tem várias coisas. Mas na prática o splash é uma técnica muito bonita, por quê? Porque mostra o movimento do líquido e esse movimento vai tornando a nossa foto de comunicação visual, de publicidade, uma foto atrativa e inusitada, porque nunca é igual. Então eu acho que é uma técnica das melhores, porque acaba tornando muito mais plástico, né, muito mais desenhado qualquer publicidade que usar o splash. No Brasil a gente tem um cara que é um dos grandes nomes do splash, o nome dele é Tony Genérico. Ele é um fotógrafo especializado, depois vocês podem acessar o link aí, vou colocar o link com o endereço dele, vale muito a pena porque ele tem trabalhos belíssimos que ele fez já para Souvenir, que ele fez para Coca-Cola, para várias marcas, é bem interessante o trabalho dele. Mas quem desenvolveu pela primeira vez essa técnica foi um cientista estadunidense chamado Harold Edgerton. Ele desenvolveu essa técnica usando flash estroboscópio. Com essa técnica ele congelou o movimento de uma gotinha de leite, que é uma foto marcante na história. Vou colocar essa foto para vocês darem uma olhada aí também. E ele também desenvolveu algumas fotos, por exemplo, de uma bala, de uma espingarda atravessando a maçã, e no momento exato que ela atingiu a maçã, ela estourando. Vocês podem acompanhar também aí na imagem de ilustração. Então, ele foi o primeiro a fazer isso. Agora, quem que tem o grande destaque é um senhor já, né? E isso foi lá em 1839, 40. Agora, o grande nome é o Tony Genérico, que ele faz isso como fim de publicidade mesmo. O Harold era um cientista que usava isso para mostrar o movimento das coisas. Então o splash ele é uma técnica muito interessante e muito usada em publicidade também. Vamos ver um pouquinho mais. Aí o Tony Genérico ele classifica esse splash, que eu acho bem interessante para a gente entender o splash. Então o splash ele pode ser classificado, aí o Tony Genérico classifica esse splash, melhor dizendo, ele classifica ele como splash de alto impacto. O que é esse splash de alto impacto? É quando algo sólido atinge uma superfície de um líquido. Então, sei lá, eu tenho uma taça de martini que eu jogo uma azeitona, uma cereja, né? Então, aquele movimento ali que é provocado pela queda da azeitona no martini, vai ser o tal do splash. Também pode ser, por exemplo, um morango caindo numa xícara de leite ou numa xícara de iogurte, né? Então esse movimento vai ser um splash de alto impacto. Depois, eu vou colocar alguns exemplos para vocês darem uma olhada de splash bem bonito aí também. Depois a gente tem os splashes de baixo impacto. O que são os splashes de baixo impacto? São splashes de gotas de água ou de líquido caindo sobre uma lâmina líquida também. Então produz um impacto menor, logo, isso não vai causar aquele splash muito alto, aquela coroa, aquela explosão, vai ser uma gotinha que vai voltar. Ou quando eu tenho uma superfície com algo sólido, um frasco cheio de, por exemplo, eu tenho uma cambuquinha assim, eu tenho tipo de uma vasilha, cheio de morangos, e eu jogo leite nos morangos, ou seja, eu estou jogando algo que é líquido no sólido. Isso também é um splash de baixo impacto, porque a explosão é menor. E por último, a gente tem um splash de mergulho. O que é o splash de mergulho? É o splash que eu vou fazer num aquário. Então, em vez de eu fotografar a explosão fora do aquário, eu vou encaixar a minha câmera na lateral do aquário e eu vou fotografar o mergulho dos morangos caindo na água ou caindo no leite. Então, ainda falando desse splash aí de mergulho, então, como eu dizia, eu vou jogar um morango, o morango vai cair no aquário e eu vou pegar o morango mergulhando na água, aquelas borbulhas do morango, que vai tornar um splash interessante. Por exemplo, eu quero fazer uma propaganda de suco, para dizer que o suco é natural, que ele é leve, que ele tem os componentes da natureza. Então eu pego lá a caixinha de suco, eu até trouxe uma caixinha de suco, então eu vou jogar a caixinha de suco no aquário, um suco de laranja, e vou jogar umas rodelas de laranja junto.
Por quê? Isso traz uma naturalidade, traz essa coisa, esse frescor da natureza. O splash está sempre relacionado ao frescor, a essa coisa leve da natureza. E eu jogando ele, o produto, junto com outros elementos da natureza, traz esse ar de que é algo natural, algo feito à mão, algo produzido com ingredientes selecionados, que é o que todo mundo quer passar normalmente quando vende algo, né? Então a gente vai ver então agora o passo a passo de cada um desses splashes, tá bom? Mas antes da gente passar para ver cada um desses tipos de splash, acho importante a gente começar pensando na iluminação e a gente vai rever então, só para lembrar, quais os acessórios que a gente vai usar para o splash. A gente vai usar os flashes com acessórios, a panela, ou eu vou usar o softbox, ou agora a gente vai inserir um outro acessório. Esse outro acessório é o snoot, que é esse acessório aqui, ó, que ele é uma panela mais fechadinha, né? Então ele vai jogar uma luz mais concentrada, que daqui a pouco a gente vai ver que é um acessório que vai dar um efeito bem diferenciado para uma foto específica ali. Então a gente vai agora para a prática. Vamos ver o set e vamos ver como clicar cada um desses tipos. Eu vou fazer um exemplo de cada tipo. Então, agora em relação à regulagem da câmera, né? E depois a regulagem do flash. A câmera, até agora, na foto de produto parado, na foto de comida, nós usamos 125 de obturador. Agora eu vou explorar o máximo que a minha câmera permitir em sincronismo com o flash. Isso vai variar de câmera para câmera. Tem câmera da Nikon que vai a 400, 320 de obturador ou de velocidade. Aqui com a Canon eu vou conseguir no máximo aí 320. Mais do que isso, o que acontece? A foto sai com uma tarja preta. Então, nesse caso, eu vou usar 320. O diafragma, eu vou ter que ver, vou medir a luz. Eu não devo usar o flash na potência máxima, então lembrando que atrás do flash eu tenho a potência. Quando, no caso do splash, por exemplo, eu vou trabalhar mais com o flash na carga mínima. Por quê? Quanto menos carga, mais rápido a luz se dissipa no ambiente. Se eu coloco a carga total, ainda vai, depois que eu clicar, ainda tem uma continuidade de luz que leva ao borrão, né, do splash. Borra um pouquinho mais. Então, para burlar isso, eu coloco a carga mínima, que quando disparar ela logo some e eu tenho uma qualidade melhor, um congelamento melhor. Combinado, claro, com essa velocidade que a gente vai alterar aqui. Então, atrás do flash aqui, ó, eu vou virar ele e vou colocar o obturador, a carga mínima ali, ó, no número 1. Número 1, tá? Em vez de eu deixar no número 6, que estava ali antes, eu vou colocar no número 1. E agora eu vou fotometrar aqui, né, vou apontar o flash, ó. Eu coloquei o snoot, que é esse acessório mais fininho. Por que o snoot? Porque eu quero combinar. O leite é bem branquinho e o fundo é preto. E eu não quero que vaze nenhuma luz para clarear nada. Eu quero toda a luz iluminando só a colher e só o morango que eu vou jogar aqui na colher, ó. Esse primeiro splash que a gente vai fazer é um splash de alto impacto. Ou seja, eu jogo algo sólido numa superfície líquida e com isso eu vou ter o quê? Vou ter o resultado de um splash de alto impacto. Nesse caso eu vou ter só o morango bem em destaque e o leite em volta dele. A hora que ele cair e causar aquela explosão eu vou clicar. Qual é o momento certo do clique? O momento certo é, eu vou aguardar, vou ficar com o foco já preparado e na hora que o morango bater na lâmina de leite eu clico. Eu não preciso ter pressa, tá? Então é no final, a hora que ele bateu, que ele explodiu, eu clico. Tá? Existe aí no mercado alguns sensores, a gente não dispõe desses sensores, então a gente vai fazer assim, observando. Muitas vezes eu nem preciso estar olhando diretamente pela câmera, através do viewfinder. Eu posso ficar com o olho fora, eu vou colocar a câmera num tripé para clicar de uma forma melhor, porque daí a câmera vai estar posicionada, eu vou apertar o botão e eu vou estar com ela imobilizada. E aí com isso eu tenho o congelamento perfeito. É isso, a gente já vai fazer. Vamos agora fazer a fotografia de splash, de alto impacto, morango caindo no leite. Então o snoot está aqui posicionado, a luz dele está pegando só na colher, onde eu quero que tenha ênfase no morango, né? Aí eu preparei a câmera num tripé, ela está enquadrando só um pedacinho da colher ali e do morango. Eu vou fazer o foco no morango, que está dentro da colher nesse momento, então aperto o botão, ó. Já está tudo enquadrado, eu faço foco e depois eu desligo o foco aqui do lado da objetiva
coloca no manual o foco para ele não ficar procurando o foco na hora que vai cair o morango. E agora a gente vai jogar esse morango. Alguém vai pegar o morango, né? Minha assistente aqui, ela vai jogar e eu vou clicar e a gente vai ver o resultado disso. Vamos lá? Vamos com esse resultado. Vou fazer o foco no moranguinho ali, no morango. Cravei o foco, desligo o foco, boto no manual. Agora ela ergue a mão e vamos lá, vou contar até 3. 1, 2, 3. Aê, agora pegou no exato momento que ela jogou o morango e bateu na lâmina d'água. Olha que bonito que ficou. O resultado ficou muito bonito, bem plástico, bem espalhado, né? Isso que é o interessante aí do splash. Então acho que agora vamos para o próximo tipo de splash. Vamos falar agora de splash de baixo impacto. Então, o splash de baixo impacto é aquele, como eu disse lá no começo, que faz com que ele é produzido quando eu deixo cair uma gotinha de água sobre uma superfície líquida ou quando eu jogo algo líquido sobre uma superfície sólida. Nesse caso aqui, eu optei por dar um exemplo para vocês do splash de baixo impacto usando gotinhas de água sobre água. Então, aqui a gente tem a câmera posicionada num tripé. Temos aqui uma bacia cheia d'água, com a lâmina d'água até em cima. A gente vai ver aí no detalhe da imagem. Coloquei uma garrafa pingando aqui, gotejando, ó, fiz um furo. Quando eu aperto, ela vai gotejar, olha só. Vai aparecer as gotinhas. E daí, no fundo, eu coloquei um fundo branco. E eu coloquei aquele acessório que eu falei para vocês lá no começo, que é a panela, né, ou o refletor parabólico. Só que o que eu fiz de diferente agora é que eu trouxe uma gelatina, ó. Esse aqui são filtros coloridos, que são próprios da fotografia, não são celofanes, porque o celofane derrete, tem gente que diz que é celofane, ele vai derreter. Esse aqui é mais duro, ó, o barulho, ó, faz até um barulho forte, né? Ele é mais resistente ao calor. Então eu coloquei ele com uma presilha aqui na frente do flash, ó, vou virar um pouquinho o flash aqui para mostrar, olha só. Coloquei a amarela ali na frente do flash, na frente da panela. E aí como é que funciona? Para eu fazer foto disso, ó, tá aí até uma imagem aqui já que eu cliquei para testar. Para eu fazer foto disso, funciona assim, ó. Quando eu coloco a lâmina d'água, a água, tudo que ela tiver no ângulo que a câmera está pegando, vai espelhar na lâmina d'água. Então, por exemplo, eu coloquei gelatina amarela, vou jogar para o fundo branco, vou ligar a luz. Quando a luz disparar, a água vai ficar amarela, então vai ter uma gotinha amarela. Se eu colocar azul, verde, qualquer cor que eu colocar vai refletir na cor da água, então é muito bonito. E tem outros experimentos que dá para eu fazer. Eu posso colocar uma bandeira do Brasil ali, como um aluno meu já fez, e eu vou inclusive mostrar para vocês um exemplo aí. Aparece a bandeira do Brasil refletida na água. Se eu colocar umas toalhas com flores, vai aparecer tudo florido aqui na água. Então, para esse exemplo agora, para simplificar, né? A gente vai usar a gelatina amarela, então a gente vai começar, tá? Então eu vou virar a luz para lá, posicioná-la para o fundo, e aí eu vou medir a luz com o fotômetro lá no fundo, né? Isso é importante. Então eu vou só pegar o fotômetro aqui e a gente vai medir. Então primeiro eu vou medir a luz lá no fundo, ver o resultado, e depois eu vou colocar o diafragma na câmera. A velocidade do obturador, eu vou deixar aquela velocidade em 320, que é o máximo que eu consigo para ter o máximo de congelamento na minha câmera. Então acho isso bem importante de falar. O ISO continua 100, a potência do fotômetro, a potência do flash, desculpa, continua na mais fraca, porque quanto mais fraco, mais a luz ela se dissipa do ambiente, ela some mais rapidamente, não deixando resíduo luminoso, o que não provoca o borrão, né? Aquela foto borrada, ou seja, eu teria uma foto mais congelada. Então vamos para a prática. Vou medir agora, fazer a medição da luz ali no fundo da imagem, lá no fundo branco. Por quê? Porque é o fundo branco que eu vou enxergar, vai ser o fundo branco que eu vou enxergar através da água, né? O reflexo dele no espelho d'água. Então eu vou medir a luz ali. Então aqui tem um tripé que está segurando, né, a garrafa, eu vou ali atrás então e vou medir a luz, ó. Coloco aqui bem na reta ali da água, disparo, ó, deu diafragma 32, ou seja, 32 é um diafragma bem fechado.
Se é um diafragma bem fechado, ele é um diafragma que vai dar bastante nitidez e bastante profundidade. Então é interessante. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o fotômetro aqui paradinho, né? E eu vou verificar através do viewfinder da câmera onde que a gotinha está caindo. Então assim, como é que eu faço o foco? Eu coloco a minha mão ali e foco exatamente onde a gota está caindo. E daí com isso, eu vou ter o foco cravado ali, eu posso desligar o foco, colocar no modo manual, para ele não ficar procurando, porque não tem como ficar procurando o foco a hora que está aqui. Então para isso eu preciso de um assistente, aí vou pedir ajuda, né, para minha assistente, para a gente fazer isso. Vou me posicionar aqui na câmera. E daí, ó, vamos disparar, vamos focar, eu vou focar exatamente ali, na onde a gota está caindo, peço só que dispare, solta uma gotinha para mim ali. Isso. Ela cai bastante gota, mas quando cair uma só é o ideal. Isso. Aí coloca a mão ali então. Dá para abrir um pouquinho só mais aqui, ó. Se eu abrir um pouquinho a garrafa. Focou? Ok. Ó, então ela colocou a mão, eu fiz o foco. E agora eu vou preparar. Então eu nem preciso estar olhando pela câmera na realidade. Já está tudo calibrado. Eu deixo o dedo no disparador. E conforme a foto, eu aperto o botão para cair. Ó, eu espero cair na lâmina d'água e tiro. E eu vou tendo essa sequência de fotos aqui, ó. Então vou pegar. Espero carregar. Ó, e aí a gente tem esse resultado, ou seja, eu tenho o exato momento que a gotinha bateu na lâmina d'água e ela ainda sobe, e aí isso é o splash, né? Isso que é o mais interessante. Então, o momento exato, eu tenho que treinar o meu olhar, mas é o momento exato, eu não preciso ter preocupação, tenho que acertar, mas eu tenho que ser paciente, esperar, observar visualmente. A hora que a gotinha bateu na lâmina d'água, fez aquele barulhinho, eu aperto o botão e é instantâneo, fica congelado ali, aparece a imagem, e aí a gente tem o resultado desse tipo de splash de baixo impacto. Às vezes a gotinha forma esse izinho, né, com um pontinho, às vezes ela forma uma coroa também, que é muito bonita, a gente vai mostrar uns exemplos aí para vocês, mas é isso, tá? Esse foi o splash aí de baixo impacto. A gente vai preparar aqui agora para o próximo splash e último, que é o splash de mergulho. Vamos agora finalizando a série de vídeo, né? De videoaulas sobre essas fotografias de produto, fotografia de comida e fotografia de splash, né? Vamos agora então para a fotografia de splash, splash de mergulho. O que é o splash de mergulho? É aquele splash que eu vou pegar o trajeto do objeto dentro de um aquário, eu não vou pegar a explosão fora do aquário. Então eu tenho aqui um aquário, eu trouxe aqui um suquinho de laranja e trouxe laranja para dar esse aspecto da leveza do líquido, da natureza, de algo natural, né? A gente sabe que não é bem assim, mas é assim que a publicidade, a comunicação visual trabalha. É legal criar essa coisa mais lúdica ou remeter algo, no caso desse produto, a remeter remeter que é um produto natural, é um produto gostoso, um produto que tem de fato suco de laranja aqui dentro, né? Então, até aqui diz o soja mais suco de laranja, então é isso, a ideia é essa. Então vamos usar a laranja e o suquinho e a gente vai soltar ele dentro do aquário e vai pegar justamente as borbulhas, né, que ele vai produzir aqui no processo, no mergulho, né, durante esse trajeto dele dentro do aquário. Tá? Para isso a gente vai usar, aqui do lado a gente tem um softbox. Por que o softbox? Porque é uma luz mais ampla. Aqui não vou me preocupar com o brilho na lateral, porque eu não vou pegar o brilho, mas por ele ser bem retangular e bem aberto, ele vai iluminar toda essa frente aqui. Logo, o que eu vou ter de benefício? Vai aparecer bem iluminado todo o produto. Vai aparecer bem iluminado todo o produto, a questão da laranja, então vai ficar bem visível, vai ficar bem bonito. E de fundo eu vou usar uma panela ou refletor parabólico e eu coloquei uma gelatina nele, né? Então essa gelatina aqui, ó, é uma gelatina verde para dar um contraste cromático do verde com o amarelo. E ela vai projetar lá naquele fundo branco, então a luz vai disparar, vai bater no fundo branco, lá atrás vai ficar verde e vai dar um contraste aqui com
cor da laranja, que vai ser iluminada pelo softbox, e com isso a gente tem um cenário, um set com pouca luz, ou seja, 2 luzes só, um backlight, uma luz principal, e aí bem iluminado, bem contrastado, a gente vai fazer com laranja, e vou colocar alguns outros exemplos, variando a cor do fundo também, e outros produtos, eu posso fazer com pimentão, eu posso fazer com morangos e suco de morango, a gente tem aí também, então eu vou fazer um exemplo aqui, e depois vou mostrar outros exemplos, para vocês terem uma noção de como fica bacana essa técnica de splash, para você que quer fazer algo diferente aí de um produto, fazer uma foto que vai se tornar um diferencial aí na sua postagem da rede social, ou da sua fanpage, ou do seu Instagram, né? Pensando onde você quiser colocar, fica uma foto diferenciada. O splash em si já é uma coisa legal, e esse splash de mergulho é bem bonito. Então vamos lá para o clique, a minha câmera está postada aqui, vou me posicionar ali agora e vamos para o clique. Vamos começar então, estou aqui posicionado, enquadrando só a parte da frente do aquário. Estou tentando fechar um pouco do zoom para não vazar aquele fundo branco que é estreitinho, que nós preparamos lá. Estou com a minha assistente ali posicionada, que é a Taina, que está sempre me ajudando aí, meu braço direito aqui no estúdio. Ela vai jogar ali o suco e a laranja. E a gente vai produzir então essa foto, né, com o fundo mais verde ali, do suquinho com a laranja. Vamos lá então. E eu vou contar também, vou pedir que ela jogue uma laranja e o suco, 2 laranjas e o suco, e assim vai, para a gente ter um resultado ali. Então eu vou contar até 3, ergue um pouquinho, faz um pouco, vai molhar um pouquinho o estúdio, mas faz parte, né? Se contar até 3, ela solta. 1, 2, 3. Nossa, isso aí, deu certo, ficou legal, mas eu quero fazer mais uma. Para fazer outra eu preciso secar o aquário, eu vou secar o aquário então, tá? Preciso, porque senão aparece isso. Vamos secar um pouquinho ele ali. Vamos lá então. 1, 2, 3. Pronto, fechou. É isso, galera. A gente finalizou com um resultado bem bacana. A gente vai mostrar os vários cliques que nós produzimos aí ao longo dessa técnica também. Quero agradecer muito, espero que vocês tenham gostado aí dessa sequência de vídeos que são bem interessantes, voltados aí para comunicação visual, publicidade, design gráfico, para quem quer aproveitar a foto para usar em diferentes mídias, né? E diferentes formas de aplicação, são fotos bem criativas que vão ajudar muito vocês. Quero agradecer a minha equipe, essa equipe maravilhosa, a Taina Fagundes Lentes, a Fernandinha Duarte, o Ronei Rodrigues, que estiveram comigo aqui ajudando a gravar todo esse tempo, essa sequência de vídeos, bem longa por sinal, mas bem interessante, esse tempo todo aí. Então muito obrigado, foi um prazer muito grande e continue seguindo a gente, acompanhando a gente aí nas próximas edições.